Sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um FafaCast. Muito obrigado pela audiência de todos aqui. E hoje estamos com duas convidadas maravilhosas que eu quero apresentar. Nath e Dani. Se apresente, por favor, Nath. Bom, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, né, conversarmos um pouquinho. Bom, meu nome é Nathalie e... E eu sempre te chamei de Natália. Você chamou de Natália, mas que é muito conhecida como Nath, né? Muita gente nem sabe que meu nome é Nathalie, inclusive, né? Muita gente chama de Natália. É muito formal, Nathalie. Muito formal, Nathalie, mas sou mais muito italiano. Meu sobrenome é Giancio, porque é bem italiano mesmo. E eu falo Giancomo. Giancomo. Ai, todo mundo se atrapalha, mas é Giancio mesmo. Que idade você tá agora, Nath? Eu tô com 39 anos. Vai ter festão? Preciso fazer uma festa, né? Porque esse ano eu vou 40. Com estilo. Com saúde, se Deus quiser. Mas precisa comemorar, né, gente? Que é 40 anos. Por favor. 40 anos, então, o negócio vai começar a pesar. E fala um pouquinho da sua profissão. Então, eu sou formada em Educação Física, que a gente chama como profissional de Educação Física, né, na área. Me formei em 2008, então eu tô há 15 anos já na profissão. Trabalhei em muitas áreas já, né, dentro dessa profissão. E hoje eu atuo como personal trainer e professora e também instrutora de Zumba. Gosto muito de dar aula de dança. É um nicho que eu sempre quis entrar. Eu tentei entrar para dança de salão, mas aí eu fui para essa área da Zumba Fitness, que também agrega bastante os ritmos latinos, né, que pega bastante também um pouco dessa parte da dança de salão. Então eu tô super feliz. Para quem vê ela assim, calma, plena, na Zumba é outra mulher. Transformador. Transforma. Bem transforma, sou uma outra pessoa. Agora vamos conhecer um pouquinho a Dani. Prazer, meu nome é Daniela. Atualmente sou professora de yoga, né? Faz mais ou menos uns 2 anos aí que eu venho exercendo, né? Tanto a minha prática pessoal quanto dando aula. Mas antes disso, eu trabalhava com licitações, com obras públicas, né? Era um período, assim, totalmente diferente. E tenho 37 anos, 2 filhas, uma de 17 e uma de 6. E é isso. E tenho muita paixão pelo que eu faço agora, atualmente. Eu me descobri. Eu fico meio hipnotizada vendo a sua prática. Muitas pessoas me falam isso. É muito perfeito, muito perfeito, muito perfeito. Na verdade, não tem nada de perfeito. É um caminho percorrido que às vezes é um pouco árduo. Não sei se eu posso já abrir isso, mas o yoga, ele é transformador, ele te transforma de dentro para fora, é uma autoanálise. Então, assim, por exemplo, você vai, através das limitações do seu corpo, você vai passar por um caminho mais árduo, né, assim. Então, eu digo que não tem a perfeição, na verdade, tem o caminho. O caminho. E o yoga veio antes ou depois da pandemia? O yoga veio em março de 2020. Na verdade, foi assim. Foi assim, ó. Eu vinha de uma empresa no qual eu ficava muito estressada, porque eu viajava muito. As licitações de obras públicas, elas são situações de estresse, você montar um processo, você ir, outras empresas lá estão cotando. Então, eu vim desse universo já meio estressada, trânsito, porque meu trabalho era longe. E aí, quando eu fiz essa transição, comecei a meditar sozinha. E aí, a meditação, logo depois da meditação, eu senti uma vontade de espreguiçar o corpo, se alongar e tal. Mas até então não tinha esse caminho. E aí entrou a pandemia. Eu não tinha televisão na minha casa. Ainda não tenho, né? TV aberta, eu não tenho TV na minha casa. Não sabia o que estava acontecendo. Não sabia. Meu marido que falou, olha, as escolas vão fechar, vai ter uma pandemia, um lockdown, vai fechar tudo. E aí eu peguei e fui pra chácara, uma chácara que a gente tem em Socorro. E aí lá eu comecei a meditar e movimentar o corpo, e aí eu falei, isso né? E aí fui vendo algumas coisas na internet e fui vendo que era o caminho do yoga. Quando eu retornei, eu fiz aula com a Tati Araújo, ali no meu bairro, no Jordanópolis. A primeira aula foi frustrante. Ela perguntou, e aí, como foi? Foi frustrante. Porque, assim,
Mesmo eu vindo de uma área fitness, né? Porque eu treinava e tudo, eu tava com corpo legal, alimentação legal, eu descobri que eu era dura e rígida. Ah, bem-vinda. Bem-vinda Rígida, não. dura, feito um Não. pau. Desculpa falar, mas dura, feito Cada um vez pau. mais eu tô esticando menos a minha perna. Eu tô fazendo Então, mobilidade, a perna, em vez de Mobilidade, vir. vamos treinar mobilidade. Eu tô fazendo, ela vamos não treinar quer vir. yoga, Flávia. Tá ficando tudo curto, dolorido. Não vai. Bendito não vem. Pois é, então, é isso que eu tô te falando. Aí, o que que acontece? Eu sempre fui muito assim, o que me desafia, o que me frustra. E aí eu saí de lá, eram 2 ruas pra cima ali da onde eu morava, eu saí de lá querendo chutar as lixeiras. Falei, caramba, que negócio. Não consegui relaxar, não consegui esticar, não consegui entender os mantras, consegui entender nada. E eu fui sincera com a Tati. Ela, e aí, você gostou? Você vai vir? Eu falei, não, eu tô frustrada com isso aqui. Que isso? Quando eu fui pra casa, no outro dia eu já queria fazer aquilo de novo. E aí no Você outro dia eu queria de desafiou, novo. né? E de novo. E aí, assim, parece que abriu Ai, que legal. assim. E aí não foi só isso da parte corporal, foi muito mais do que eu estava precisando, do que eu precisava me enxergar em si, entendeu? Entendi. A gente vive muito no externo. E aí quando você começa a fazer essa introspecção, que é através, que pode ser também através do yoga, nossa senhora, eu falei, meu Deus, é isso. Porque eu tinha muito vazio, viu, Flávia? Eu tinha um vazio. Eu sempre falava, caramba, parece que eu nunca tô completa. Sabe, dava umas crises de existência, uns negócios assim. E aí algumas lacunas começaram a ser Preenchida. preenchidas. Ai, que E legal. claro que para um yogini vai ser aí para o resto da vida aprendizado, né? Ainda mais na filosofia yogini. Bom, mas vocês devem estar se perguntando por que as duas aqui. Zumba e yoga é exercício, né? Mas é outro motivo. A Nath, que idade você tinha, mais ou menos? Tinha 26 anos. Com 26 anos, ela foi diagnosticada com câncer. Isso. Conta melhor como que foi, porque a gente não está acostumado a ver mulher com Não. 26 anos com câncer. Não, e na minha época, né? Nossa, que velha. Que idosa. Não, na época que eu tive, né? Eu saía 13 anos atrás, realmente eu era mais nova que estava lá na época do tratamento. Então, realmente foi um choque até para a parte médica, porque eu não tenho caso nenhum na família. E só para eu retornar, né, para começar a pegar o princípio, eu senti dor, que é uma coisa que também não é muito comum, né? Então foi ótimo porque eu consegui diagnosticar mais cedo por conta disso. Eu senti dor deitada de barriga para baixo tomando um sol na praia, que eu também gosto, a gente gosta pouco, né, de tomar sol. Então aí eu senti assim, ainda bem, porque aí eu recorri, aí fui atrás da minha ginecologista, que já me indicou para uma massologista, que já fizemos todos os exames e aí eu já fui parar. Mas foi tudo muito rápido, Ainda assim, bem. de quando eu senti dor até eu chegar até a parte do onco para fazer os exames mesmo, ele já tinha crescido 3 centímetros, 3,8. Então, foi bem agressivo, foi um susto bem grande, assim, para mim, porque quando você recebe o diagnóstico, você tem câncer de mama, você vai morrer, não dá para você pensar outra coisa. Eu acho que todo mundo que recebe esse diagnóstico tem isso na cabeça. Por mais que a gente saiba que a medicina avança e que hoje, muito mais do que há 13 anos atrás, né, com certeza, mas naquela época ainda muito mais eram as chances que eu achava. E uma coisa muito interessante também que eu acho importante falar, que é quando a gente acha que a gente é novo, que a gente recebe esse tipo de diagnóstico, a gente acha que a cura é melhor do que quando você tem mais idade. E o médico explicou para mim que não, muito pelo contrário, porque o nosso metabolismo está muito acelerado, né, quando a gente é mais novo. Então, assim, não é que quando você é mais velho, você tem mais chance de ter uma piora por conta da idade. É quando você é mais novo. Então, isso também me preocupou muito mais. Falei, porque se você tem uma metástase é muito pior, né? Porque é muito rápido. Então, foi bem complicado, assim. Mas, graças a Deus, a gente correu, foi tudo bem rápido. E eu fiz todo o tratamento. A gente já entrou com a quimioterapia para ver se diminuía, né? O tamanho do tumor, por ele ser grande, não podia fazer uma cirurgia. E aí, depois da quimioterapia, passei por todo o processo de perda de cabelo, fiquei careca, sem cílios, a gente perde tudo, todos os pelos do corpo. Eu engordei 18 quilos, porque a medicação faz engordar bastante, né? Corticoide, mais medicação para aumentar a imunidade, aquela coisa de você passar mal sempre. É bem inevitável, acontece, acho que todo mundo que passa por esse processo sabe disso.
Mas passa, gente, tudo passa. Tô aqui, ó, pra contar a história, assim como várias Linda, outras maravilhosa. ficaram, graças a Deus, tem 13 anos já. Com muito Com cabelo. muito cabelo, graças a Deus. E voltou melhor, hein? Olha, voltou melhor. Que quando veio crescendo, eu raspei, aí ele veio super forte, voltou mais bonito. Assim, aí depois de todo o processo, a outra notícia também é que eu ia ter que fazer a mastectomia, né? Retirar totalmente a mama. E também foi um outro processo bem doloroso. Eu precisei também passar por um acompanhamento psicológico na época. Não Porque foi para tudo uma na mulher... sequência, tratamento do câncer, a cirurgia? Foi tudo? bem sequencial. Aí eu fiz químio, aí eu fiz a mastectomia e depois eu fiz a radioterapia. Que a radioterapia, ela é indolor, né? Você já não tá... Nessa parte, nesse período, você já tá praticamente curada, assim, né? Já saiu a biópsia da cirurgia, você já sabe se teve, né? Alguma metástase ou não. Então, aí a gente já tem é mais tranquilo essa última etapa, que é a radioterapia, né? Mas aí esse processo da cirurgia é bem complicado, né? É bem doloroso, porque você se ver ali, né? Você, se ver não, né? Porque a princípio a gente não chega a ver, e até esse é o ponto, né, que a gente vai entrar, né, hoje, que a gente vai falar. Sim. Porque, no meu caso, né, foi dito para eu colocar o silicone, né? Acho que na maioria, né, das mulheres mastectomizadas novas, a não ser as mais velhas, porque muitas optam por não colocar, e elas ficam com a cicatriz, né? E a minha cirurgia foi uma cirurgia extremamente demorada, se eu não me engano, eu acho que durou 13 horas, mais ou menos, Nossa. porque eu tive que rodar a dorsal. Era uma novidade, meio que na época também, para sustentar melhor também a prótese, para não ficar só, né, músculo e prótese. Então, eles deixaram duas musculaturas para sustentar melhor a prótese. E é a opção que eles dão pra gente. Então, você tá lá, né, assim, uma mulher, né, Vulnerável. vulnerável. Então, vamos colocar prótese, vamos colocar prótese. A gente só quer deixar simétrico e não ter que olhar aquilo que, né, que você tá passando, não enxergar aquilo como realmente uma doença, né? E ainda mais tão nova, né? Super Com a nova, vaidade nossa. lá no... Então, eu ia falar até esse ponto. Eu tava numa época que eu estava extremamente vaidosa. Não é aquela pessoa que se acha, mas eu tava, tava me achando real naquela Isso, época. vai tirar O corpo bonito, o cabelo eu cuidava, eu fazia escova, eu tingia de castanho escuro, ele era preto em V. Nossa, aquela época assim que você fala, nossa, eu tô na minha melhor Que fase. luxo. Aí vem te dar uma queda, e aí foi bom nesse sentido, porque aí depois disso também, neste sentido, hoje, a vaidade pra mim, né, claro que acabou. Lógico que a gente tem uma vaidade, né, mas nada comparado àquela loucura toda. E foi no mesmo ano, eu me formei em 2008, eu trabalhei em 2009 na área, e em 2010 eu descobri a doença. Nossa, Então, no começo da carreira ainda. No começo. Então, para eu que ia trabalhar com o corpo, foi muito complicado. Então, você imagina, né? Como é que você vai passar para alguém engordado, sem cabelinho crescendo? Então, foi uma outra fase que eu tive que aprender a lidar ali, daí para frente, para poder aceitar e seguir. Mas tudo passa e a gente não é ninguém sozinho, a gente precisa de ajuda, né, para continuar. Então, Importante falar isso. Muito importante. Eu falo muito isso, ninguém é ninguém sozinho, ninguém solta a mão de ninguém. Eu falo muito isso. Qual foi a reação da sua mãe nesse processo? Porque você é a mais nova, né? Eu sou a mais nova, Nós somos em 3 irmãos. Eu tenho um irmão mais velho, minha irmã do meio e eu. E assim, né, aquilo que eu falei que ninguém solta a mão de ninguém rolou, porque eles não moram aqui, então eles praticamente vieram pra cá. Minha irmã praticamente se mudou pra minha casa pra ajudar a cuidar, porque algumas coisas assim, era tudo, né? A alimentação tinha que ser diferente por conta da quimioterapia. Da cirurgia tinha que fazer curativa. Eu vim com um dreno pra minha casa, 2 drenos eu vim, das costas e o da frente, do peito. Então foi bem complicado. A minha mãe, depois quando eu terminei o tratamento só, que elas me contaram, ela e a minha irmã, que os médicos chegaram a chamar elas na sala para falar que chegou numa etapa ali do tratamento, na época da quimioterapia, que era ver o que ia acontecer. Assim, era eu e Deus, e a resposta que eu ia ter, que estava nas mãos de Deus, o que ia acontecer comigo. Justamente por conta de eu ser nova, acho, né? Porque eles estavam preocupados com esse esquema do metabolismo ser acelerado, porque já estava num tamanho grande. Então, tinha que ser muito corrido, e eles estavam esperando que eu respondesse 100% à quimioterapia. Porque a quimioterapia diminui o tumor. Então, diminuindo, talvez não fosse necessário fazer a mastectomia, que é o que muita mulher faz, que faz só o quadrante, só tira aquele lugarzinho onde tinha o tumor, né? E não todo o seio, né? E não todo o seio. Mas também, eu acho que por precaução, eles optaram por tirar. E eu, na época, queria tirar o outro, inclusive, porque eu fiquei morrendo de medo. Porque
fiz todos os exames, não é genético, não é nada, então e o medo de você ter novamente, que pode, né, pode acontecer. Mas por conta da idade, eles optaram por não tirar, mas foi muito sofrido, assim, eu acho que quem tá perto da gente passa pior do que a gente, porque a gente quer estar bem para mostrar pro outro, né? Então, assim, eu tô bem. eu tava, nossa, quantas e quantas vezes eu falava pra ela, não, tá tudo bem, eu entrava no chuveiro, eu chorava horrores. E uma vez só, que eu peço até muito perdão pra ela por eu ter falado isso, que eu cheguei a falar que eu não ia aguentar mais. Eu falei, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu quero ir embora. Eu cheguei a falar isso uma vez com muita dor no meu coração, eu lembro disso. Porque imagina você falar isso pra uma mãe, você acabei com a vida dela. Ela já tinha escutado o que ela tinha escutado do médico, né? E eu fui fazer essa besteira. Mas é porque o processo é muito doloroso. E quando você tá dentro, parece que você não vai sair nunca daquilo. Esgota, né? Esgota tanto física quanto mentalmente. E quanto a uma cabeça ansiosa que você fica, e você fica pensando, eu ficava pensando muito lá na frente para querer sair daquilo, e parecia que cada 5 passos para frente que eu queria dar, eu voltava 50, sabe? Assim, é uma fase muito complicada mesmo, assim. Então, mas é o que eu falei, com a base, eu tive um namorado na época que me ajudou muito, ele também se mudou para casa, então, eu falo, ele me ajudou demais. Então, minha mãe, ele, meus irmãos foram a base, assim, de eu ter passado com sucesso por isso. Porque, e a psicóloga que me ajudou muito, a nutricionista, então, a gente tem que ter esse embasamento, porque é muito difícil. Sempre chega um momento que você fala, não dá mais. Eu achei que não ia chegar, sabe? Assim, porque eu falei, não, eu preciso ficar bem para eles estarem bem. Mas, nossa, teve um dia que eu acordei, minha cachorra não saía do meu lado, porque eles sempre, Nossa, né? Os animais meu Deus. são sensacionais, todos eles, né? São muito sensíveis. E eu chegava a acordar com eles com o dedo aqui, ó, pra ver se eu tava respirando. Eu passei por cada situação doida, eu acordava direto e falava, nossa, gente, que isso? Sai daqui, sabe? Muito louco, muito louco. Calma, eu tô viva! É muito doido, gente. Mas também, em contrapartida, agora rindo, eu tô lembrando de uma situação também muito interessante que eu falei, não, eu tenho que brincar. Quando eu raspei a cabeça, botei uma touca, botei um óculos, falei, e aí, vagabundo? Aí saí lá, falei, me fiz de ladrãozinha na casa, falei, gente, eu preciso brincar. Porque aí a hora que você para, que você olha no espelho, porque na hora que raspa a cabeça, você fala, agora eu tô doente. É na hora que você percebe, né, que você tá... Acho que cai a ficha. Que cai a ficha. Mas, graças a Deus, a gente Tudo conseguiu passa. passar. Com muita fé. Não posso esquecer de falar da fé, que independente da religião que a gente tenha, eu acho que a gente tem que acreditar num Deus maior e que tá acima de tudo ali, que ninguém passa pelo que não tem que passar. Eu também acho que tudo nessa vida é um aprendizado, que a gente não pode fechar a porta e falar, não, ficou lá no passado. Eu acho que tem coisa que a gente tem que deixar uma janelinha e olhar, porque serve de escada, sabe? Eu acho que serve de crescimento, de evolução. E a gente tem que falar sempre sobre tudo, porque a gente também ajuda outras pessoas, né? Que é o que a gente está fazendo hoje. Exatamente. E depois de quanto tempo já curada, já com a prótese, o que é em comum das duas, que elas teve que fazer o explante? O seu. Então, eu cheguei a ter que precisar trocar, nesses 13 anos, eu troquei 3 vezes de prótese. O quê? 3 vezes. Isso eu não sabia. Eu tinha muita, é por isso que eu optei por explantar, entendeu? E essa, então, só complementando, a contratura era seu corpo dizendo que aquilo não devia ficar ali. Ele já estava rejeitando. Entendi, então realmente, assim... Foi por isso que eu desisti, porque já te avisava, né? Uhum. Ah, tá. Então, eu cheguei a trocar. Então, a primeira vez, pra mim, encapsulou. Já tinha escutado um monte de gente falar, meu silicone e minha prótese encapsulou, eu tive que trocar. Então, pra mim era normal, vamos trocar. Fiz a cirurgia. Aí, fui de novo. Aí fui de novo, né? Aí, trabalho com atividade física, comecei a sentir dificuldade em erguer o braço. Eu ia colocar a barra pro pessoal fazer puxador, eu não tava conseguindo esticar braço. Aí começava a puxar o peito, começava a sentir um incômodo aqui perto do pescoço, quando eu ia ver já tava tudo duro de novo, duro. Eu colocava a mão duro, travado. Aí fui no médico, encapsulou, vamos de novo, troquei de novo, pela segunda vez. Isso foi acontecendo assim, a primeira troca foi logo já após 2 anos, 3 anos, 2013, se eu não me engano, foi, que eu tive que trocar. Recente, uma cirurgia? Foram 3 anos, foi muito, muito rápido, porque você ficou seu com quanto tempo, Dani? 10, eu fiquei com 10 anos. 10 anos e nunca trocou, uma média, né? que o pessoal fala que, né, que quando começa... Mas tem um negócio aí, né? tá? Deixa eu só falar aqui, tem um negócio aí. Depois, só para complementar isso, ela volta. Você falou de tempo, 2 anos, 10 anos. Por que que acontece? O corpo da Nath já era um corpo vivo e no qual ele se manifestava fácil. Você pode ver que ela descobriu o câncer e tal, né?
Então, quando você coloca um corpo invasivo, né, um corpo estranho, ele já avisa. Tem muitas mulheres que o que acontece? Elas colocam, e é justamente esse prazo, de 1 ano a 2 anos, que começa a contraturar. Agora, tem corpos que são adaptáveis, que no caso é um corpo como o meu, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Tem mulheres que têm 20 anos de prótese sem nada. Eu tenho amigas Mas tá ali. já Exatamente. Então, tem Casos essa... e casos, né? Então, assim, mas aí o que aconteceu? Como o meu corpo começou a já ficar meio estranho, falando, não, isso aqui eu já resisti muito tempo. Ele já começou a querer criar uma contratura, mas a minha era levíssima, de querer expulsar aquilo ali porque não estava legal. O corpo vai criando uma defesa, né? E aí vai desenvolvendo as doenças e tal. Então, por isso que acontece essa contratura aí. O da Nath era explícito que na próxima ela já nem deveria colocar mais. É que os médicos, não sei, né? Não vamos julgar aqui, mas, sim. né? Tem todo um... É o que eu falo. A gente nunca foi dito pra mim que eu teria uma outra opção. Então, toda vez que falava, vamos lá, vamos trocar, pra mim era, vamos lá, vamos tava indo. Porque também a gente tá pensando na parte estética. Sim. Opa! Né? Então, mexe com a autoestima, muito né? mais, muito mais até pra mim, pra eu, do que pra uma pessoa que tem já o seio. Porque uma pessoa que tem o seio, ela tem o seio ali, ele vai ficar um pouco maior. Eu não tenho nada, então você já pensou? Porque eu queria ter alguma coisa ali, então pra mim tudo bem, vamos colocar, vamos trocar. E troquei de novo e deu esse problema. Então, eu até comento até com algumas amigas, pode ser, porque eu sempre tive algum problema de saúde, então a minha imunidade ela nunca foi 100%. Então, acredito eu que também seja por conta disso que foram essas expulsões, né, essa rejeição mais rápida. Essa segunda vez que eu troquei foi, acho que se eu não me engano, 2017. Foi logo assim. quando eu comecei a treinar que eu tinha feito a cirurgia também, sim, não você foi? já tinha voltado, você falou, eu não, Isso, eu não posso erguer o braço, faz isso. Isso, Então, eu verdade, peguei tô um lembrando. pedaço desse período, mas eu não sabia que você É que eu tava. treinei, eu acho que uns 3 meses, eu arranquei o siso e nunca mais Não voltei. voltou. E depois voltou pra caramba, né, inclusive. Aí depois ficou... ela voltou e virou maromba. Sensacional. Exatamente. Acho que eu só fui voltar em 2018. 15, 16, 17. Não, 2017. 17 ou 18 que acho que eu fui voltar. Eu comecei exatamente ali em 2017. Eu Então, lembro exatamente, foi logo no começo do eu acho ano. que você pegou isso daí. Porque Peguei, mas como a gente não tinha esse contato, eu não sabia que você tava... Um pouco depois sobre isso, né? Exatamente. Aí eu sei que agora, aí começou, aí até que depois dessa última ficou um certo tempo, mas aí o que aconteceu? Por conta da rádio que afina a pele também, aí já não foi só a contratura, foi a sensibilidade. Eu já colocava a mão e aquilo me doía, aí já tudo que encostava estava me incomodando. Mais a contratura pela terceira vez. Aí foi quando eu comecei a escutar falar do explante de silicone. Que, assim, não é uma novidade e não é uma moda, como muitas pessoas pensam. Depois eu vou deixar essa parte mais teórica para Dani. Mas agora tá se falando muito e muita gente acha que começou agora isso. Isso já tem, nossa, tem muitos anos. E aí, né, rede social, a gente vai começando a ver uma coisa ali, e aí o pessoal começou lá, tantos sintomas da pessoa que tem problema com prótese de silicone. Aí queda de cabelo, mais de dor 50. na articulação. Os mais fortes do seu foram dermatite quais? atópica, que eu já tenho, mas extremamente acentuada, que ela melhorou. Não sei se a Dani lembra como era a minha pele. Pô. Eu lembro do seu olho. Muito de vez em quando, porque vira crônico, né? Então, bem de vez em quando ainda volta, principalmente na parte do meu olho, que é onde eu ainda tenho mais. Mas parte corporal, vira e mexe ainda vem, porque também eu acho que demora muito tempo pra, né, sanar, porque imagina, a gente fiquei quase 13 anos com a prótese no meu corpo, não é de um mês que a gente vai... É igual eu falo na musculação, né? A pessoa vive uma vida inteira errada e em um mês ela quer ter resultado. Não vai acontecer exatamente isso com o corpo da gente. Então, eu tenho que ter paciência, porque vai fazer 2 anos ainda que eu explantei, então é bem recente, né? Meu corpo agora, mas ó, a queda de cabelo eu enchia quase 2 mãos assim, ó, de cabelo. Eu tenho fotos, é surreal de ver, assim. Agora, o mais impressionante que eu senti em mim foi dor articular. Porque eu tinha sido diagnosticada com bursite e a gente tendinite, treinando, né? A gente treinando, eu não falava, consigo. Eu falava pra falar, não consigo, não dá, não consigo pegar peso. E eu acordava, eu não conseguia dobrar os meus dedos. Gente, eu juro, isso é uma coisa que eu falo com muita propriedade, porque a primeira coisa que eu senti, de um dia pro outro, eu acordei sem dor articular, eu fiquei chocada.
Eu falava pra eles, não é possível que isso seja, que isso é da minha cabeça. Eu vou ver daqui a um tempo, né? Porque se for muito, como fala, psicológico, né, daqui 5 dias, um mês, gente, eu não tenho mais. Eu nunca mais tive dor de bursite. Dá pra gente treinar então, né? Dá. Fora que você tinha um calor, né? Mexe muito com a temperatura do corpo. Muito com a temperatura do corpo. São muitos sintomas. Foi como a Dani disse, né? São mais de 50 sintomas. São mais de 50 sintomas. E aí eu comecei a ver aquilo e comecei a falar, poxa, eu tô tendo acho que uns 30 sintomas daqui. Então, será que é o silicone que tá me fazendo mal? Eu vou conversar com o médico, né? Com os meus médicos, porque até então eu acompanho até hoje como mastologista e como oncologista. Que é pra sempre? Pra sempre. E vou ter que fazer esse acompanhamento pra sempre, anualmente. Com todos os exames e tudo. E aí eu conversei com o meu oncologista, que estava, inclusive, já para me dar alta. E aí eu falei, vou aproveitar, né, a oportunidade e conversei sobre esse plano. Eu falei, ó, tem a possibilidade de ser o silicone, né, que esteja me dando todos esses sintomas, e se eu tirar? Aí ele falou, tem a possibilidade, mas não existe exame comprobatório ainda, né? Comprobatório que fala, não existe, não tem como comprovar que é 100%. A única certeza que a gente vai ter é você tirando e a gente fazendo o teste. Então, você tira e a gente faz o teste. Aí vai de você querer ficar sem ou não. Fui pro mastologista e falou exatamente a mesma coisa. E aí jogaram essa mão na minha mão, né? Aí eu fiquei pensando, o que eu faço? Tiro, não tiro, fico sem, porque uma pessoa mastectomia fica sem o peito, né? Aí, é um peito masculino. Então, você fica... Aí, é outra coisa, né? Lá vamos nós no psicológico de novo. Aí eu falei, vou ter que treinar aqui o psicológico, porque como é que eu vou fazer? E aí que veio... Aí eu fui conversar com o pessoal da cirurgia plástica e aí que eles me deram a opção. Mas você pode fazer uma mini lipo e enxertar a gordura. Mas, eu ia ter que fazer isso pra ficar bom mesmo, e mais ou menos o tamanho do outro, eu ia ter que fazer isso durante uns 10 anos. Uma vez por ano. Então, porque só dá pra tirar 100 ml, gente. O que é 100 ml? Eu fiz na primeira vez, pra não tirar e não ficar muito colado. Aí eu resolvi explantar. Eu falei, eu vou ter que fazer esse teste, até porque... Em 10 anos eu tive que trocar 3 vezes. Eu vou fazer 40 anos. Quantas vezes mais eu vou ter que trocar? Então, eu não vou parar de trabalhar. Eu dependo do meu corpo para trabalhar. Eu não posso ficar sem trabalhar. Ainda mais e aí fala aquela judiando do corpo, né? Exatamente. Em prol do quê? E anestesia gerar todo ano, sabe? Eu fico pensando isso. Meu corpo, apesar de eu ser... Né, todo mundo fala, eu sou forte. Você é linda. Obrigada. É fitness. Mas, na verdade, é frágil, porque todo mês eu tenho um negocinho. Então, assim, cai a unidade, eu pego uma gripe, eu tenho um negócio aqui, agora eu tive uma crise de bronquite. Então, eu não posso estar toda hora me sujeitando a uma cirurgia e parar e sem saber como é que meu corpo vai reagir para eu voltar daquilo ali, entendeu? Então, eu resolvi explantar, meus médicos concordaram. E aí, eu explantei e eles fizeram que é uma possibilidade que tem, que a gente não é orientado também, né? Na hora da cirurgia. E a gente não pensa nisso, claro, porque você só pensa em sair dali curado e se ver com seio, né? E aí eu resolvi explantar, e aí vai fazer 2 anos agora no meio do ano. Sim. Que eu explantei. E assim, é o que eu falei, a melhora, eu tô vendo melhor em todos os sintomas que eu tinha. Eu tinha uma enxaqueca absurda todos os meses, assim, fora do meu período menstrual, porque eu tenho, mas era fora. Eu virava e mexia, eu tinha que estar tomando remédio. Então, o que eu sentia, assim, vamos supor, de 27 sintomas, que eu acho que eu lembro que eu contei, assim, bem Você real conseguiu. que eu tinha. Eu acho que o que ficou um pouco foi a dermatite ainda. E que eu me lembre, assim, eu acho que só. Que bom, impressionante, que só. bom. Porque as dores articulares, a queda de cabelo, dor de fundo de olho, problema intestinal. Olho seco. Nossa, gente, Senhora. olha, são N motivos, assim, que agora, que depois da gente pesquisando, que melhoraram. Então, fui agora da última... Aí o oncologista me deu alta, graças a Deus. O mastologista, tô passando também, tá tudo bem. E agora eles deixaram na minha mão se eu quero fazer ou não. Até agora eu fui mês passado. E eu vou optar por não fazer mais, porque eu vou optar pela minha saúde. Porque a estética eu vou cuidando dela externa aqui, que tá ótimo. Quem quiser ficar comigo vai ter que me aceitar do jeito que eu sou, porque a gente tem que se amar primeiro. E eu aprendi, depois de tudo que eu passei, que não tem nada melhor, nada paga a nossa saúde. Quem vive com a gente todos os dias é a gente mesmo. Sim. Então, a gente tem que se amar e aprender a conviver do jeito que Deus quis que fosse pra gente. E é isso. Apoiado. Né? E você, Dani? Primeiro, com que idade você colocou o silicone? Quantos anos você tinha?
Coloquei o silicone, eu tinha de 23 para 24 anos. Estética. É que assim, eu tive a minha primeira filha com 18. E assim, eu nunca tive glândula mamária, né? E aí, quando ela nasceu, eu fiquei com o peito enorme, cheio de leite, consegui amamentar ela e tudo, normal. Só que aí depois, quando passou essa parte, né, de se amamentar, o peito murchou e ficou murchinho. E nesse período eu treinava muito. Então, você sabe que quem treina seca peito, né? A gordura do peito vai É embora. o primeiro que vai embora. E aí, nessa época, que foi lá nos meados de 2011, foi em 2011, tava uma febre, sempre esteve, tá? O silicone sempre esteve em alta, desde os anos 80, tá? Ele veio, né? Vamos colocar essa introdução já. Ele veio por conta da indústria, né? Pornográfica. E aí as mulheres normais foram tendo acesso, os cirurgiões foram colocando isso nas pistas, e aí a mulherada começou a colocar silicone. Mas eu lembro que nesses meados aí de entre 2008 até a data que eu coloquei o silicone, era uma febre, sabe assim? Era uma prótese porosa, diferenciada, aquela prótese que se você sofresse um acidente ou acontecesse alguma coisa, ela não vazava porque ela era corrosiva, tá? Ela também não deslizava dentro da cápsula porque ela já não era mais aquela prótese de salinas com a superfície lisa, ela já não era isso. Era sonho de consumo, ela como já se fosse tinha, um carro. ela tinha sido trocada justamente por isso. Nos anos 90, ela foi trocada, ela foi tirada do mercado todas as próteses anteriores porque dava muito problema. E aí as empresas tinham 10 anos para colocar outras no mercado, só que não, eles colocaram o que eles tinham ali. E como a gente sabe que tudo nessa vida é tudo muito dado e prostituído, a FDA liberou para eles, sem ao menos fazer um estudo se aquilo era seguro. Tá? Eu falo isso em base de estudos, tá? Então, assim, realmente ela voltou muito rápida. Teórica para quem sabe. Voltou muito rápido. E nisso que voltou, a promessa é que ela era, sim, mega segura por essa porosidade. Então, ela não escorregava, não corria o risco dela escorregar ou sair do lugar. E essa situação também do gel ser corrosivo, ele não escorrer. Certo. Mas em contrapartida ficou muito mais pesada em si, né? Muito mais densa. E aí, só que nesta época, eu não tinha essas informações. Porque geralmente, quem vai colocar silicone, ela é o sonho dela. Gente, vocês não estão entendendo, é o sonho. Por que que acontece? Vou contar uma parte íntima minha. Como eu fiquei com peito de índia, murchinho, toda vez que eu ia ter uma relação, até, inclusive, na época, que é meu esposo, agora eu namorava com ele, eu queria transar no escuro. Pra ele não Entendeu? ver. Eu tinha um receio. E isso aí, por quê? Porque justamente a gente é educada para isso. São crenças limitantes que vão colocando na cabeça da gente. Ah, esse peito murcho. Aí você sai num rolê, tá todas as minas com silicone. Exatamente. Né? Aí você fala, cara, isso é um sonho de consumo. Você ter o peito durinho, você não precisar se preocupar, usar um... Eu lembro, Flávia, que a coisa que eu mais sonhava era no biquíni coxininha. Você sabe que eu sou viciada nos biquíni, né? Até hoje. Não, e aí, enfim, vou chegar nessa parte. E aí, o meu sonho era isso. E na época eu treinava, na academia já tinha várias siliconizadas, certo? E aí, só que assim, na época, eu morava sozinha, eu trabalhava para bancar meu aluguel e sustentar minha filha. Então, era muito limitado o meu dinheiro. Era muito contado certinho. Então, esse sonho era uma coisa meio que distante, né? Ficava meio que distante. Mas eu sempre almejava isso. E aí, eu conversei... E aí, um dia, eu com o Henry em casa, o Henry, meu marido... Eu falei, eu tenho vontade de colocar silicone. E aí ele só introduziu mais ainda aquilo. Ele falou, por que você não coloca? Não que ele tenha me induzido, mas ele falou assim, por que você não coloca? Porque para ele era comum, para mim era comum. Tudo era muito seguro. Em hipótese alguma, quando eu fui a primeira vez no consultório, eu perguntei se aquilo era seguro. Pensando, né? Você só quer... Quantos ml você eu acha não que perguntei fica bom o que pra isso mim? podia causar, nada.
Porque primeiro que o cirurgião ele já chega com o script dele pronto. A primeira consulta deve ser muito realizante, né? Eu acho que a pessoa sai dali, é o que você falou, deve ser uma viagem pra Disney, um negócio assim. É muito assim. E você pode ter certeza doido, que para todas as idades, você pode ter certeza para aquela pessoa que tem uma classe social ótima, tipo, tem grana, mesmo que seja muito acessível e rápido, aquilo é um sonho. É um sonho. E quando você se depara com as próteses em cima da mesa, quando você se depara com um cirurgião, e que ele fala, assim, de um aspecto tão maravilhoso que aquilo vai mudar a sua vida, você realmente não pensa, tá? Então, eu coloquei o silicone em novembro de 2011. E eu lembro que eu estava, por mais que na época eu treinasse, não estava sobrepeso, mas assim, eu era mais corpuda e tal. E aí eu fiquei com uma baita de uma peitola, porque ele colocou 350 ml. E aquilo, eu lembro que na primeira instância aquilo me chocou. Em vez de eu ter falado, nossa, aquilo me chocou. Mas é porque aí o que acontece? É uma questão de adaptação também, né? Eu não consegui na hora. Eu lembro até que eu chorei. Deu umas crises. Por quê? Porque é justamente isso. Porque são coisas que são implantadas ao longo do tempo. Digamos, o explante não é modismo, mas a colocação de prótese foi um modismo. E ainda continua sendo. Eu falo por questão do esporte, no fisiculturismo. Nossa, no fisiculturismo é muito visível, né, Flor? Porque elas falavam assim, você pretende colocar silicone? Não não sei. Um treinador falou pra mim assim, olha, é bom você já pensar em colocar silicone. Eu falei, calma, é minha primeira competição, nem sei se eu vou gostar. Não, é um caso a se pensar, porque realmente a gente fica sem seio nenhum, fica muito seca, dá visual, estético, fica bonito, fica harmônico, mas eu falei, não, calma, eu não sei se eu vou continuar, não sei se eu quero, se vai dar certo. Primeiro eu quero matar minha vontade, realizar meu sonho, depois eu penso. Até eu falo assim, se eu continuasse nesse processo, talvez sim, mas não é isso que eu quero para minha vida agora. Mas aí você percebe que isso é um padrão? É um padrão. Imposto. É igual a Miss não sei o que das quantas. Tem que ter o nariz afilado, tem que ter X de altura, tem que estar seca. Isso é um padrão imposto. Entendeu? E aí você vai se transformar para você entrar dentro daquilo. Sendo que você tá com shape em dia, você treinou para isso, você tá ali, não vai ser o peito que vai ser diferente. Tá classificando isso, o peito? Tá, esse quesito. Esse seria um quesito, tipo, peito? Ou porque essa indústria da beleza, que eu digo que é da desarmonização, tá te fazendo isso. Então, assim, você foi muito segura disso. Hoje você tem 2 pessoas e um leque de mulheres aí no mundo que tá mostrando os efeitos colaterais do silicone no corpo. Então, assim, né? É aquela coisa que eu sempre falo, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, assim, o que acontece? Beleza, aí coloquei o silicone, certo? E aí fiquei realizada com aquilo e... Acostumou com o tamanho dele. Eu acostumei com o tamanhão e tal, mas teve uma época que eu dei uma engordada e eu senti que eles pesavam muito, porque aí sabe? A gordura também, aí junta a gordura com a prótese, assim, eu falava, nossa, e eu fiquei realmente com um peitão. Só que você começa a se olhar no espelho e você vai se habituando com aquela imagem, né? Você vai se habituando, aquele era meu sonho. Aí tá, né? Aí o que aconteceu? Sentia dor? Não. Sentia qualquer coisa diferente nos seios? Não. Eu dormia de bruços com aquela peitola. Com aquele silicone de 350 ml. Que se ele fosse um pouco mais coerente pela minha estrutura óssea e pelas minhas costas estreitas, ele jamais teria colocado 350. Sabe? Tipo assim, são coisas bizarras. E nesse meio tempo aí do silicone, do explante, que eu conheci muitas mulheres, tinha mulheres que ele falava bem assim, eu vou colocar 200 ml. E aí lá na hora, no ato de fazer a cirurgia, ele colocava 350 ml. Sem ela ter autorizado? Tipo assim, falava, não, eu achei que ficou legal, ficou harmônico aqui, ficou mais composto. Então, gente, existiu e existe negligências terríveis e grotescas
que vocês não têm noção. Eu sei por quê. Quando eu me aprofundei no explante, quando eu fui pra isso, eu abri o meu Instagram pra isso. Ah, eu só vou também dar um adendo, que ela se vão a gente se corta aqui, porque também Não, mas é bom, porque aí a gente... Não, mas é porque eu lembrei que, assim, quando eu comecei, né, a pesquisar e a saber disso, a Dani estava treinando na academia. E aí ela começou a comentar comigo. A gente Foi, tá até essa aqui, parte Foi a troca de figurinha, não, essa né? parte eu Foi a vou, nossa troca de não, figurinha. aí eu vou chegar onde eu fiquei doente e aonde a pessoa que me abriu os olhos foi a Nath, foi a primeira pessoa que eu tive acesso a saber sobre isso. Olha que Então assim, interessante. então assim, nesse e-mail, só para você ter noção, porque depois eu abri no Instagram e tal, e tive assim, e aí você troca muito com as mulheres que foram explantadas, as que estão para explantar e tal, e você vê o quanto de negligência tem. Você vai lá querendo fazer um nariz, você sai com parte de silicones. Por quê? Porque o cara quer te vender o silicone, ele é comissionado para isso. Sabe? Então, tipo assim, você não precisa, mas o cara fala, pô, mas você vai ficar bonita com isso aí. Entendeu? É Mas uma você vai ver se a mulher comissão. dele tem. Vai ver se a tia dele tem, se a filha dele, já adulta, tem. Não tem. A maioria não tem. Porque as pessoas sabem que isso é um corpo estranho, que vaza, enfim. Depois eu chegar nessa parte. Aí o que aconteceu? Eu passei 10 anos de boa. Quando eu cheguei nos meados dos meus 30 anos, 31, 32 anos, que eu comecei a treinar lá na academia, eu emagreci pra caramba. Eu fiz uma reeducação alimentar por conta própria. Comecei a entender meu corpo. E aí fui emagrecendo e tudo. E tava com uma qualidade de vida, assim, batendo 100%. Sabe? Um shape, eu comendo direitinho, bonitinho e tal, legal. E aí, quando eu perdi toda aquela gordura do seio, o meu peito ficou bem expressivo de que era uma prótese de silicone, que é uma outra coisa que toda mulher quer. Ela quer botar silicone para parecer um silicone. Fica com a É, marquinha, né? isso. Já não Algumas acho vão bonita. querer, algumas vão querer aquela prótese em gota, mais naturalizada e tudo, mas quer mostrar que tá com o peito ali em dia, um peito em pé, um peito legal. Então, quando eu emagreci, que eu achei que não tinha mais como, porque eu engordei muito, eu tive outra filha, nesse meio tempo, em 2016, eu tive a Alice, amamentei com as próteses. E aí, nesse tempo, aí o que que eu senti? Eu senti que a gordura secou e ficou só as próteses. Então, eu achava linda aquela demarcação. Falei, pô, meu peito ficou bonito pra caramba, né? Agora que eu tô 10 quilos a menos e tal. Aí, eu acho, vai ser um pouco difícil falar isso, porque eu acho que o meu corpo começou a entrar em desarmonia e adoecer também, tá? Não que o silicone não estivesse me fazendo mal, já durante esses 10 anos, silenciosamente. Foi quando eu comecei a me enxergar de dentro. Aí vai entrar uma parte psicológica e uma parte verdadeira que precisa de ser dita aqui. Que aí é dessas crenças, é disso que a gente vai se vendendo, a gente precisa colocar um cílio, a gente precisa disso pra se sentir completa. O externo. O externo. E como eu não tinha isso, tipo assim, o meu externo era o que contava, pra mim tava tudo certo. Mas quando eu comecei a me descobrir de dentro pra fora, meu corpo começou a falar assim, gata, tem coisa aí que tá errado. Tem coisa que tá fazendo mal pra você. E aí, isso tudo juntou. Claro, gente, que a pandemia também foi um adendo Nossa. muito Mexeu forte com pra todo mexer com mundo. muita coisa no nosso organismo. Mas não era natural. E aí, eu comecei a ficar doente na pandemia, tá? Quais sintomas que você teve? Não, aí calma. Aí eu comecei a ter... aí os meus sintomas eram... Aí foi quando você começou a olhar pra dentro. aí eu comecei a Naquela interiorizar... época ainda, antes de fazer o explante. Só que, por exemplo, eu ia fazer uma prática de yoga, me dava fraqueza, dores articulares. Eu comecei a sentir muitos estufamentos na barriga. Comecei a emagrecer muito. Eu tinha a boca muito seca e os olhos muito secos. O meu cabelo acabou, sabe? Caía de tufos, assim, ó. Tufos. Fora isso, eu tinha dores nas pernas. Nossa, uma fadiga, né? Agora Uma você falando isso, eu sentia bastante fadiga, isso também. uma fadiga, assim, impressionante. Nossa. E nesse processo eu estava desenvolvendo no yoga, lembra? Na pandemia sim. e tal, não sei o quê. E aí eu ia fechar com o meu professor, o Mário Reinert, tava para fazer a Ashtanga com ele, ia fechar no online, porque só o online estava funcionando. O que que acontece? Eu falei para ele, falei, Mário, eu ando muito doente, cara, eu não sei o que eu tenho.
Eu termino a prática, eu me sinto cansada, parece que eu esgotei todas as minhas energias e tal. E nessa conversa ele virou para mim e falou, Dani, você precisa enxergar o que tá te causando isso. Até então, eu estava buscando, a gente está na busca. E aí eu passei um tempo na chácara e retornei, falei, vou voltar para academia. Quando eu encontrei a Nath na academia, a gente trocou, né? Ah, como foi a pandemia? Pô, ainda bem que tá voltando e tal. Conversa vai, conversa vem. Ela começou a falar de uns sintomas que ela estava sentindo. E aí ela, Gente, eu falou, assim, nossa, você também não, tem isso? não, não. Aí primeiramente É, ela a gente fica falando, criança. eu achei que era um espelho. Eu falei, ué, mas peraí. O Parece que eu tô cabelo, me né? vendo nisso, né? E aí ela tocou nesse assunto, Dani, você sabe do explante? Você sabe isso, Já isso e escutou aquilo? falar, né? Você já escutou falar? Dá uma olhada nas páginas, vê direitinho e tal. Só que na primeira instância eu falei, eu lembro que eu recebi muito que ela falou, a gente trocou. Só que eu fui embora e falei, imagina, Imagina que nada. tipo, que isso? Tá doida? Da onde que ela tirou isso? Mas, poxa, a Nath veio de um câncer, ela tinha uma prótese. Calma aí. Você tava passando com o reumatologista também, não Tá, era? eu Porque o já tinha reumatologista é o diagnosticado caminho já. também para você descobrir se você tá desenvolvendo uma doença autoimune. E aí eu fiquei ali, e era nos meados de dezembro que ela me falou isso. Dezembro de 20, 2020. né? Acho que Eu foi. lembro. Nesse meio tempo, eu comecei a fazer muitos exames. E sempre dava negativo. Até um ponto que, tipo assim, a galera começou a falar: você tem que passar no psicólogo, você tem que ir pro psiquiatra, você não tem nada. E eu falava, gente, eu tenho alguma coisa fisiológica, tá mexendo com o meu corpo. Eu sei o que o meu corpo tá sentindo e tal. E aí, nesse processo, vai, não vai, não vai. Dezembro, eu fiz uma endoscopia. E aí, foi diagnosticado uma H. pylori. Aí eu falei, pronto, é isso. A H. pylori, ela nada mais é que uma bactéria que quando ela se manifesta e se prolifera, ela rouba todas as suas vitaminas. E aí você fica fraco, automaticamente começa a mexer com o intestino, aí mexe com o cérebro, e Dá aí vai te dando desregulação e vai mexendo com tudo. Você ok. Aquele ali não ligou é o os pontinhos. silicone. É. Aí eu fui lá e fiz o tratamento horrível, tá? É. Queria que a medicina mudasse isso, por favor. 14 dias fudida, ferrada. Pode falar palavrão? Pode. Quase Calma. morri. Eu tô olhando pra câmera que eu quase morri. Eu falei, eu preferia morrer do silicone do que morrer desse negócio aqui. Doía meu estômago, doía minha alma. É Mas eu com fiz, antibiótico? fiz 14 dias, assim, cara. É um coquetel, assim. Beleza. Isso foi do dia 13 de dezembro. Então, contou 15 dias. Veio o final do ano, eu viajei. Cara, chegou lá na praia, eu comecei a passar mal. Ah, aí, peraí, vamos lá, peraí que eu esqueci da minha intolerância alimentar. Por que a minha intolerância alimentar entra nisso? Meu glúten, a lactose e tudo, porque meu intestino ficou muito inflamado. E aonde entra o silicone nisso? Como o meu corpo estava com inflamação sistêmica, aonde ele vai mexer? Fígado, intestino, bexiga, rins, Órgãos, né, em geral. aonde geralmente passa os fragmentos de substâncias nocivas no corpo, né? E aí eu tava com essa inflamação que, teoricamente, juntou essa vulnerabilidade, não sei nem falar essa palavra direito, no meu intestino, no meu estômago, estourou a H. pylori, e aí mexeu com o meu intestino. Aí fiquei intolerante também. Mas o gastro falou, vai cortando glúten e cortando lactose, porque você está sugestiva à doença celíaca, que é a intolerância total ao glúten. Então, assim, eu cortei o glúten, eu fiz o tratamento. Só que quando eu viajei para a praia, que eu passei mal, eu falei, gente, não é possível. Não é só isso. É possível que Não a é só bactéria não isso. morreu. É. E não era só isso. Tinha Não, mais. e é esse negócio que eu sempre falo, né, como eu trabalho com o corpo. Quando você começa a conhecer o seu corpo, você começa a ver que não Você é só isso, porque você começa. começa a entender que tem outra coisa acontecendo, né? Você começa a entender que você fez alguma merda em algum momento, ou que alguma coisa tem está alguma coisa acontecendo. Aí eu me lembro bem que eu fiquei numa tristeza. Eu tava tão magra, eu tava pesando 49 quilos. E eu tava. Parece que eu, assim. E aí eu lembrei dessas questões do silicone e tal, mas assim, ainda assim, né? Mas eu lembro que antes disso, fazendo o tratamento da Glória, eu recebi uma outra visita de uma mãe de uma amiga da minha filha, da de 17, que chegou com esse mesmo assunto na minha casa.
Dani, você tá com essas dores articulares, você tá igualzinha eu, vou tirar o silicone o ano que vem. Aí eu falei, pô, segunda pessoa que vem me falar de silicone, mas mesmo assim eu ainda fui redia. Eu não falei, não Você é sempre isso. foi muito vaidosa, Pô, né? caramba! Você sempre se cuidou, Só que aí, então... gente, eu gosto muito de colocar essa parte espiritual, porque isso conta muito na vida da Nossa. gente. Fui e falei, cara, vou lá pular as minhas ondinhas no mar. Fui sozinha, não quis que meu marido me acompanhar, não quis ninguém. Falei, vou sozinha. Fiquei 20 minutos falando assim, Deus, se for qualquer outra coisa, mostra. A gente precisa falar da fé, né? Igual você falou. A gente precisa falar da fé. Sofrimento, gente, se a gente não acessar a fé, esquece. E aí eu fui lá no mal, me arrepia só de lembrar, me dá vontade de chorar também, entendeu? E infelizmente, a grande. A gente, lógico que todo mundo se apega, mas eu acho que ainda é muito pela dor que a gente se apega mais. É muito quando a gente. Lógico que todos os dias, eu acho que a Dani também é muito espiritualizada. Todos os dias a gente agradece, a gente, né, Claro. gratidão e tudo. Mas quando a gente tá, né, dentro de um problema desse, nossa, É. ela aflora assim, né? E outra, assim, às vezes a gente não quer um diagnóstico, mas a gente quer, entendeu? É. Foi o que eu falei lá no mar, falei, Deus, eu quero, me mostra esse negócio aí, ué, o que é? Qual é a sua? Qual que é? Quando eu subi, eu fiquei 3 vezes mais doente. Me deu uma candidíase, que é um dos sintomas que dá muito. Nossa, é o que elas mais. É o que mais relata. É o que mais relato, me deu uma candidíase na boca. E eu tinha aparelho na época, fui obrigada a interromper meu tratamento e tirar. Porque juntava aquele ferro com a candidíase e tudo. Aí me questionaram, mas você fez um tratamento muito forte com antibióticos e quando baixa a imunidade vem a candidíase. Ok, mas meu corpo estava sofrendo. E eu só bastava acreditar que aquilo realmente me fazia mal. Aí, quando eu voltei, eu me enfurnei no explante. Tipo assim, eu falei, é agora que eu vou pesquisar, eu quero Tudo saber sobre quero isso. tudo disso aqui. Pra ver o que que é. E quando eu me aprofundei, eu percebi que as próteses de silicone, elas não eram seguras. E nunca foram. Só enganaram mais uma vez. A indústria só enganou mais uma vez. Por quê? Porque, que nem eu falei, voltando lá atrás, as próteses são porosas, elas são como a nossa pele. Então, elas começam a transpirar, a se degradar, né? Falar, as próteses são vitalícias, não significa que elas são vitalícias, vitalícias. É na questão da segurança por estourar, romper, alguma coisa assim. Mas ali, ó, imagina, principalmente, ó lá, vai um recado para as atletas, tá? Para quem treina jiu-jitsu, para quem tem esporte de alto rendimento e tal. Essas são as que mais sofrem o desgaste da prótese e o suor da prótese. Né? Batendo, Por causa do atrito, Por causa do próprio atrito, do né? movimento, entendeu? É diferente de uma pessoa que tá ali paralisada, que é sedentária. Não que não vá vazar, por conta da qualidade de vida dela também, mas corre o risco. Agora, parando só um pouquinho, a Stephanie, lá da academia, um beijo. Ela também tem prótese, ela fala que ela tem vontade de tirar, porque eu falo, eu acho bonito reto, aquele decotão reto. Eu quero tirar. Ela falou, mas você tá tão bonita. Nossa, tá maravilhosa. Tá tão bonita. Não, mas eu quero tirar. Pensa bem. Eu quero tirar. Aí eu fui no médico, aí o médico falou pra ela, você vai ficar parecendo doente. Ficou parecendo um homem. Que absurdo. Falei isso pra ela. Lá vem a indústria, mais uma Eu falei, vez. que idiota. Porque eu falei pra ela, você tá Pô, em bonita. algum momento, mas assim, vocês têm que entender, em algum momento aquilo serviu pra ela. Ela já tá indo pela qualidade de vida, mas ela tá, tipo, pela qualidade de vida, ela tá indo pela uma estética. Pô, coloquei, mas agora eu gosto de um peito reto. Ok. Podemos classificar isso como digamos, um estilo de vida. Num certo momento da vida dela, ela gostou, colocou, e agora ela não quer mais. Ok. E ela vai estar se livrando de uma bomba, ok. Só que assim, o que acontece? Muitas mulheres falam assim, poxa, a fulana de tal tem silicone e não tem nada. Gente, eu passei 10 anos com as próteses. E aí começou essa bomba se manifestar silenciosamente depois de um período. Então, assim, aí vai falar, pô, mas você é médica? Onde está escrito isso? Tá na literatura da medicina? Tem um recado para vocês. Eduardo Fleury, que é o dono dos laboratórios Fleury, já comprovou com o dinheiro dele, com as pesquisas dele, que as próteses de silicone soam e vazam. E esses fragmentos ultrapassam, vão caindo na corrente sanguínea e pode parar em órgãos. Existe a doutora Jéssica, dermatologista, não sei se é Jéssica, não vou lembrar o sobrenome dela. O silicone dela migrou para o antebraço. Tá lá, os fragmentos.
Foi feita a biópsia, foi mandado para a Dinamarca, tá lá, ela tá montando um dossiê, se já não está montado, para colocar na literatura da medicina. Só que em contrapartida tem milhares de cirurgiões, que qual que é o ganha-pão dele? É a cirurgia. É a cirurgia, a prótese Imagina que silicone. estão caindo matando. Então, tipo, isso fica Debate ali, se bem fora que a indústria do silicone é milionária. O negócio é assim, surreal. Como que você vai bater? Só que aqui no Brasil temos um cara que olhou para as mulheres, através de um estudo de uma paciente que doou o corpo dele, ele descobriu que os fragmentos do silicone tinham parado na panturrilha dela. Tá achando essa história ilusória? Vai lá no Eduardo Fleury, né? E vê. A substância cai na corrente sanguínea. hoje em dia a gente tem muita informação, eu acho que tá tudo aberto aí, vale a pena para quem tem dúvida ver. Sim. Tem vídeos, assim, até horrorizantes, né, do blend que vaza, do gel que tem vaza. prótese que se desfaz, que acho que é aquela mais vagabunda que existe, que tá no mercado, que ela se desfaz. Agora sim, mudando um pouco de assunto dos efeitos da prótese. Depois da cirurgia, como que foi se olhar no espelho? A aceitação. Tá, aí, só pra ir ali, né, pra concluir, eu tomei ciência disso, e aí eu comecei a eu mesmo rejeitar. Eu olhava no espelho e falava, meu Deus, eu preciso tirar isso aqui imediatamente de mim, porque isso aqui não é legal. E aí eu comecei a ter essa rejeição mesmo. Tanto que, aí, quando eu fui falar com meu marido que eu queria tirar as próteses de silicone, no começo ele tomou um susto, né, tipo, ele falou, como assim, tá doida? Aí eu fui mostrando, fui inserindo isso, né, pra ele, falando, ó, é isso, isso, isso. E ele falou, não, então vamos tirar. Eu também não aguento mais ver você doente. Isso mexe com a família inteira. É horrível. E aí, chegou o grande dia de tirar. E eu fui tão calma e tão feliz pra essa cirurgia. Vocês não têm noção. Fui muito tranquila pra essa cirurgia. Liga a espiritualidade. Nossa, eu fui muito calma, assim, muito segura. Tudo bem na cirurgia? Foi, assim, ótima a cirurgia. Só que aí, no dia da minha alta, eu tive um baque muito grande. Porque a doutora, geralmente os médicos te devolvem a prótese. Engraçado, só fazer uma observação aqui. Eu não tenho o documento que eu assinei e eu não tenho as caixas desse silicone. Eu não tenho. Eu sabia qual que era a marca, porque quando tirou, eu vi lá, Eurosilicone. Mas o meu médico jogou as caixas fora ou escondeu. Eu não sei, ele sumiu com isso. Que é um erro, né? Porque você não sabe. Eu acho que de quem for assistir sobre esse assunto e quem tiver silicone, se quiser tentar lembrar e falar pra gente se tem a caixa, porque eu acho que ninguém... Se fosse Cara, no meu caso, eu teria jogado a caixa fora, igual a caixa ou de você sapato, joga, ou o cirurgião não te dá. Não dá, porque aí ele não o te cirurgião não dá. vincula. Como que você vai entrar com um processo contra um negócio desse, cara? Sendo que você não tem documento nenhum. Não tem nada pra comprovar. É muito maquiavélica a situação, entendeu? Só pra colocar. Aí, só que ela veio me devolver as próteses. A cirurgiã que faz o explante, ela devolve. Ela fala, ó, tá aqui, você faz o que você quiser. Quando ela me devolveu, elas estavam murchas e vazias. Poxa vida, devia ter trago a minha, né? Olha! Poxa vida, mas tudo bem. Quem sabe a gente não faz uma outra extensão, uma outra período, né? E aí, elas estavam murchas e vazias, com bolhas de ar. Aí eu passei muito mal. Aí me deu uma bad, assim, eu falei, meu Deus, pra onde foi isso? Aonde tá isso? Aonde foi, parece, ó, intactas, tá? É sempre importante frisar isso. Minhas próteses estavam intactas. Na ressonância magnética, estavam perfeitas até para eu ficar mais 2 anos, segundo o meu médico. E aquilo lá vazando silenciosamente. Olha que legal, né? Que ótimo. E aí eu fiquei muito baqueada. E quando eu fui para casa, eu não precisei tomar nenhum remédio. Meu pós, assim, gente, de verdade. Porque também eu não tinha glândula mamária. Já tinha sido dito pelo meu médico e pela médica que eu explantei que eu ia ficar reta, porque eu era muito magra, eu não tinha gordura, não tinha glândula mamária. Inclusive, a prótese de silicone, com o passar dos anos, ela vai tomando espaço ali do seu tórax e vai esmagando as suas glândulas mamárias. Entendeu? Para depois fazer uma reconstituição disso, tem que ser um médico mastologista, um médico que entende de reconstrução mamária, senão você realmente acaba ficando ali. Ninguém é informado. Ninguém é informado. São várias coisas que passam batido, fora esses médicos que você falou que eles se recusam a tirar ou eles fazem, mas eles te botam lá embaixo, né? Te botam não acreditam na doença do silicone. Não é que eles não acreditam, eles omitem porque, pô, você imagina, quantas mulheres ficaram sabendo do explante de silicone e estavam com a cirurgia marcada e desistiram? Quantas?
entendeu? Então, assim, pois bem, aí eu operei no sábado. Quando foi na terça-feira, eu fui tirar eu fui ver os drenos, fui passar na consulta de retorno. Cara, na hora que ela tirou, foi chocante pra mim. Foi assim, um baque. Mas antes disso, eu estava preparada psicologicamente, eu sabia que ficar assim, mas mesmo assim, gente, você vê um negócio na real é outra coisa. Foi um baque pra mim. Eu sei que eu chorei pra caramba. Sozinha. Chorei. E eu falei, cara, eu vou ter que me adaptar com isso tá valendo a minha saúde. Então, o que eu fazia? Todos os dias eu colocava uma dose de ânimo e de autoestima, mesmo que ela estivesse lá embaixo. Porque a sensação de tirar um silicone, muitas, talvez, que assisti isso aqui, principalmente muitas que são do meu biotipo, com o meu estilo de tórax e peito, pouca glândula mamária, nada de gordura, que geralmente ficam reta, peito masculino, digamos assim, que eu não acho que seja masculino, é um peito de mulher, Não, só que é um pouco de, também. né? Mas essas eu acho que são as mais sofridas. No caso da Nath, também uma sofrência, tentou aí... Sim, porque não fica nem a glândula, né? Ainda tem mulheres que preservam o mamilo, quem não preserva, que fica corta tira o aí, mamilo. Nossa, aí Entendeu? fica pior. E aí, no caso da Nath também. Mas tem muita mulher que, pô, ela tira o silicone, ela fica maravilhosa. Ela tem glândula mamária, ela tem gordura, faz uma reconstrução ali, ela fica com o peito filé, lindo. Entendeu? Então, assim. E aí. Até a pessoa cai na real e fala: caramba, mas eu precisava disso realmente. Será? Porque hoje já tem tanta coisa. E aí tem um enxerto também. Se tiver meio gordinha, com uma sobra de gordura. Apesar de eu achar a lipoaspiração uma coisa muito invasiva, mesmo que, né? Que é uma outra coisa que na época, além de eu não ter gordura, foi. Eu pensei, mas eu falei: não, isso não é pra mim. Aí eu passei por esse processo. E aí, o que me pegou, lembra do biquíni lá atrás? Sonho, que vira pesadelo, que isso vira um pesadelo. Eu falei, cara, como que eu vou fazer com meus biquíni? Como que vai ficar minha autoestima? Um decote ou outro eu vou achar, mas meus biquínis. Então, assim, gente, o que aconteceu? Eu cuidei de mim nesse processo. Eu cuidei do meu interior, eu me readaptei ao meu corpo. Porque a sensação é de mutilação, é como se você realmente tivesse tirado um braço, uma perna. Tá? São 10 anos e daqui a pouco você tira aquilo, você não tem mais aquilo. Introspecto mesmo. Muito introspecto. Muito ali tentando... Era sua identidade, entre aspas, sua identidade, né? Falsa. Mas você se olhava no espelho e tava faltando alguma coisa. Exatamente. E aí, vamos colocar outra questão. E a parte sexual? De novo. De novo. Pra você entrar lá. Eu já casada, mas o meu marido foi ótimo, tá, gente? Quero falar pra vocês, mulheres, se vocês não tiverem maridos ótimos, que vão apoiar vocês numa situação de explante, que vocês estão doentes, larga, tá? Porque o marido tem que gostar de você, não do peito. Eu tive muitos depoimentos horrorosos, não vou entrar nessa questão aqui. Mas, o meu marido foi ótimo. Então, assim, quando eu fui ter a minha primeira relação pós-explante, eu fiquei imensamente segura comigo. Porque o cara me ama pra caralho. Não, porque ele falou, caramba, isso ficou maravilhoso. Isso ficou ótimo, é palpável, não é? E meu marido também tinha pegado uma versão, os homens que entendem isso, e quero... Ele quer você bem, né? Acima de tudo. E quero frisar também, gente, homem não gosta do silicone, homem gosta do visual, do estético. Porque a maioria dos homens, eles vai gostar de apalpar um peito macio. É a anatomia da natureza humana. Eu já vi um meme. Uma vez eu comentei com o Ricardo que eu queria colocar por questão do esporte. Depois eu vou fazer uma escultura de balão em você. Vai, seu trouxa. Você entendeu? Então, assim, aí, aos poucos eu fui me soltando. Aos poucos eu fui... Aí a sensibilidade que eu não tinha quando eu coloquei silicone voltou. E aí meu libido sexual, que também estava super baixo por conta de estar passando por todo esse processo, voltou também. Qualidade de vida, então... Os meus sintomas melhoraram... Hoje eu ainda tenho que continuar falando que foram 70%. Muitas coisas melhoraram. Só que eu ainda fiquei com algumas questões, que é a intolerância alimentar, que não regrediu. Eu continuo intolerante alimentar. E...
É isso, é basicamente Se adaptar isso. agora. E assim, E, tipo assim, não adianta fazer o explante e você continuar na esbórnia, né? Eu costumo dizer isso. Você vai ter que fazer uma desintoxicação. Aí a Nath falou no meio da conversa dela que isso leva um tempo para expelir. Já se foi dito, como eu tô muito por dentro, já se foi dito que é quase que impossível você expelir os fragmentos do silicone. Totalmente Porque é não. muito sintético, é muito, entendeu? E são fragmentos pequenos, não é fácil de fazer. Mas aí você pequeno melhora. e denso, né? Então também como é que você faz? Denso. Você não vai tomando água pra diluir, né? Tipo, não vai Mesmo Não você é fazendo igual ozônio. sódio, né? A ozonioterapia podia ser, vai né? te ajudar em muitas coisas? Vai, ok. Mas assim, você tem que ficar. Você tem que abstrair, entendeu? E seguir sua vida. Foi um caos que aconteceu, foi um sonho que virou pesadelo. A vida é passiva de erros e acertos e vida que segue, eu acho isso. Hoje eu me acho, assim, maravilhosa com esse peito PP. Ah, mas Abuso de linda. todos os decotes. Tem que abusar mesmo. Desse corpo. Entendeu? Mas dentro desse processo, eu coloquei, eu fiquei muito. Teve um período que eu falava: será que eu faço enxerto? Será que eu melhorei mesmo? Será que eu não. Será que era isso? Será que eu não coloco de novo silicone? Questionamentos, né? São muitos questionamentos que acontecem. Mas no fundo, lá, a verdade, ela predomina, Mas é que né? você falou, a gente tem muito. São muitos questionamentos e você tem. E a gente tem, é o que eu falei, tem um leque de opções hoje absurdo com a internet. Então eu acho assim, a gente. É que nem eu falo, muita gente me pergunta, eu acho que muito mais pra Dani, né, que tá mais exposta a essa situação, né, porque ela posta bastante sobre o explante, estudou bastante sobre o explante, não tanto quanto eu. Mas eu acho que tem muita informação e eu nunca vou falar pra pessoa. Muita gente vem, o que, que você acha? Mas o que, que você acha? Eu coloco? Eu nunca vou falar não coloca. Mas eu acho que você também tem que saber o que você tá fazendo, Esse que é entendeu? o Então, conselho que você dá. Não é não não é, não, coloca e eu coloco. eu não. Ou tira. Isso, tira. ou tira. Muita gente fala, mas eu tiro. Então, que nem no caso até da Steph, né? Eu acho que ela tem que escolher. O médico também não tem que falar o que ele não acha que ela vai fazer ou não vai fazer. A opção é dela, ela vai estar pagando, inclusive mais. Porque também tem muita gente que não sabe e é mais caro pra tirar do que pra colocar. Muito mais caro. E muita Hoje gente não você sabe coloca disso. silicone com a base de 6, 7 mil e para tirar é de 20 para cima, para mais. Então, e muita gente não sabe. Então, eu acho assim, Desleal, se né? informa Deveria ser mais barato. Deveria ser muito mais barato. É. Até porque você tá arrependido de um negócio que você já pagou lá atrás, né? E Você doente, vai pagar né? o dobro ou o triplo. E doente com consequências que talvez você... É o que você falou, não vai sanar 100% nunca na vida aqui. E outra, também não adianta você ir. Ah, isso vai ser a solução dos meus problemas. Iludida, Gente, você ficou aí anos com esse negócio te ferrando, não sei o quê. Até seu corpo entender que você tirou, não sei o quê. Tudo tem um caminho, não é assim. É igual ela falou. Demora, Hoje você. né? Tem tudo Aí um. o conselho que eu dou muito é muito o que a Dani fala, que a gente aprender a olhar pra gente. Primeiro, você gostar de você lá dentro do interior. Olha bem pra você. Eu falo muito, eu posto muito sobre isso. Olha lá no espelho, dentro dos seus olhos e vê o tanto de coisa que você tem legal fora o externo. Entendeu? Às vezes a gente é alguma outra coisa que você tá precisando suprir na sua vida e talvez não seja aquilo. Então se informa, lê bem, vê os prós e os contras de tudo. E outra coisa também que eu falo muito, que sempre vai ser você por você mesmo. Então, assim, só você tá dentro de você pra saber o que é bom ou não pra você. Por isso que eu falo que eu nunca vou falar. Porque eu não sei quais são os seus monstrinhos aí dentro, sabe? Mas você tem muito mais contra do que benefício, entendeu? Se informar então, eu acho bem que, antes eu acho de que colocar. tá aí tem muita informação. A gente não pode deixar Mas de... eu posso ser um pouco mais radical? Claro. Você. Eu consigo, eu sou um pouco mais radical e não é uma questão de ditadura contra isso. Mas, cara, é assim, o que você preza hoje? Saúde? Porque, cara, eu descobri que sem saúde não adianta você ter carro, ter dinheiro, conta bancária recheada, filhos lindos, marido amável, deseja. Não adianta. Gente, eu minguava, eu não vivia. Então, tipo assim, pô, tenho todas as informações ali. E mesmo assim ainda quero aquilo? Vai saber Será que você não tem fazendo. que buscar uma outra situação? Será que hoje é muito fácil a gente se perder na indústria da beleza? Um dia lança lipo LED, outro dia é lipo HD, outro dia é dente de cada semana é uma lente, novidade. outro dia é harmonização facial, Lente de isso, contato aquilo. dos dentes. Cara, onde a galera vai parar desse jeito? Fica todo mundo igual, com a mesma cara. Muito E, gente, artificial. a maioria dos Muito maquininha. procedimentos estéticos, no final, não dá bom, velho. Não dá bom.
E tudo que a gente Não dá coloca vira um bom. corpo estranho, né? Assim, tem que ter todo tipo de procedimento. Não Então dá você não bom. sabe como o seu organismo vai reagir. Então, assim, realmente, assim, igual, por exemplo, eu entendi também que, de certo modo, como a indústria trouxe as próteses de silicone, ajudou muita gente que sofria bullying, né? Ah, esse Nossa, peito muito. reto, essa tabuinha, não sei o quê. Cara, aquela pessoa vivia num loop de emoções e de tristeza, porque você imagina você se sentir masculinizada porque as pessoas falam e tudo. Você coloca o silicone, caramba, sua autoestima vai lá, sua vida caminha, as coisas. Querendo ou não, quando você tá com sua autoestima e tá com a mente Nossa. boa, o corpo também funciona legal. Sim. Só que aí, beleza, até onde isso foi legal pra você? Que aí depois você imagina, lá nos meados, depois de 10, 15, você começa a ter uma série de doenças autoimunes ocasionadas por conta de uma prótese de silicone. Será E que aí realmente fala, vale a Até pena? onde a sua Vaidade, autoestima tem que vir do externo. Isso. Entendeu? Então, assim, eu sou um pouco mais radical, mas não militante. Igual Sim. minhas amigas que têm silicone, eu falo, cara, eu sou experiência própria. Se um dia berrar aí, vocês têm. Você tem Você tem um informação. exemplo aqui. Entendeu? E assim, Tive amigas que se afastaram um pouco de mim, porque eu tirei, acharam que eu tava ficando louca. Outras se aproximaram. Então, assim, acontece, né? E assim, eu aqui, né, eu queria te agradecer, tá? Porque Ai, o que caminho Foi. foi por aí, entendeu? E assim, E você foi sabe que surreal, eternamente em eu sou tudo, grata né? por isso. Em tudo. A gente começava a conversar, a gente se familiarizou com muita coisa, É, né? e eu ainda acabei Assim, operando então, primeiro que ela. foi. A minha vontade foi tão Foi grande, mesmo. né, Nath? Foi Que mesmo. quando eu postei, eu falei, ó, tô Aí ela operada. já foi atrás da médica e Nath, pesquisando esquecemos de falar de uma tudo. coisa importante. Gente, eu fui a primeira que fez rifa. Todos Sim. os Ai, perfis de lembro. implante, Verdade. dos implantes me ajudaram a divulgar, porque eu tinha que complementar o dinheiro para fazer a cirurgia. Foi. Eu estava tão desesperada que, não por nada, eu não acho que seja vergonha, Virou uma mas. chavinha, literalmente. Mas né? mas da eu falei dúvida, ela assim, falou, cara, eu não agora vai. tenho vergonha. Tudo bem, lá atrás eu coloquei, parcelei em trocentos milhões de vezes, e agora eu tô precisando desse dinheiro rápido. Vamos, uma mão. Como que é o ditado lá? Uma mão lava a outra? Não, uma mão ninguém segura a solta outra. a mão de ninguém. É, Ninguém solta a mão. e aí essa mulherada eu recebi ajuda do mundo inteiro. Gente que depositou Foi do Japão, de Sydney. A Nath, inclusive, me ajudou também. Sabe, tipo... E aí eu consegui levantar o dinheiro e fui lá e fiz. Eu dei minhas caras. Eu falei, vamos Você que queria ficar vamos. bem, né? É. E tá aí, linda, vendo? maravilhosa. Eu sei deu que tudo tem certo. muitas outras pessoas que estavam com questões, assim, a gente sabe, né, que muita gente faz vaquinha na internet, tudo rifa, Sim, para com certeza. condições muito sérias. piores, sérias, né, filhos e tal. Mas aquele era o meu momento, eu me permiti também, sabe, falar, não, eu preciso dessa grana urgente, porque eu realmente estava assim, parecendo que estava Realmente, né? correndo daquilo. E aí eu consegui E fazer o conseguiu. explante. Deu tudo certo, graças a Deus, tá vendo? Muito É isso bem, aí. muito bem. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa? Que você é maravilhosa com esse peito. Você é Exatamente. maravilhosa. Nunca faça aquela A gente Você sempre é fala pra linda. você nunca colocar silicone. É, Você não, não cair nessa besteira. É que agora, para esse ano, eu não quero competir. Eu não sei ano Aí eu que queria entrar vem. nesse assunto. A gente pode mudar de assunto aqui? Pode. Eu quero saber, mas e aí você resolve, porque você estava falando, agora não quero, porque não é o que eu vou querer seguir. Não seguir, tudo bem, mas você ainda vai participar de competições, né? A gente ainda vai te ver por aí. Agora, mudando a não- entrevista. Posso Vamos ser que você virar me o vê jogo. alguma passarela plus size? Tá fá, pelo amor. Não, é que assim, depois de tudo que me aconteceu do ano passado, essa última competição eu fiz de teimosa. Tipo, não, eu vou, vai me ajudar a entrar com o psicológico melhor, vai me manter firme. Eu tava muito. Você abalada perdida, emocionalmente é. também, porque acaba mexendo, atrapalha o Sim, físico. Eu nem é. sei, a gente vê você do jeito que você foi e que muita gente nem imagina. Você sabe que eu Ela tenho uma tava lá, participação nessa plena. história, né? Sim, a Porque, gente- tipo assim, quando a gente treinava lá na academia, eu também tava muito na febre desse negócio de fisiculturismo, biquíni fitness e tal. Lembra? Lembro, foi E eu assim. queria competir. Só que, assim, a Flávia seguiu. Foi. Inclusive, assim, eu tenho uma admiração enorme por você, também porque, assim, sou muito tanto que eu sempre mostrava pro Henry, olha aí, Henry, olha como que a Flávia tá e tal. E você vê, né? Flaviana, mas eu chamo de Flávia, Natália. Gente, não liga, tá? O Eu meu sou- eu filho, sou- se chama ele de Vitor, ele,
É Vitor, Vitor. não tem o R. Ela fala, é Vitor. Ah, tem gente lá em Virgínia que me chama de Rafaela, por causa do Fafá. Geralmente Rafaela, que é o Fafá. Então. Flaviane. Exatamente. Chama de Rafaela. Ai, beleza, tudo bom? Eu tô respondendo. Então, Chama de Flávia, eu também tô e aí respondendo. você acabou seguindo o caminho, certo? E aí, só para falar aqui um pouco sobre isso, eu não segui porque eu acho uma coisa, assim, muito foda. Então, Eu acho muito foda quem é dessa área, porque assim, eu lembro que começou a me desencadear uns gatilhos de compulsão alimentar, aí eu tomava um diurético no outro dia porque subiu uma grama, não sei o que, ou comia alguma coisa a mais, e aí eu não achava um treinador certo, e aí eu vi que tava mexendo com o meu psicológico, eu falei, será que eu gosto tanto disso? Será que eu quero tanto subir num palco, ser biquíni fitness mesmo? A ponto de mexer tanto com a minha parte psicológica, aí foi aí que eu fui largando. Pesou, então, aí eu gosto do processo, da transformação do corpo, da mente. Só que essa última, eu achei que eu ia ficar com a mente, ia me ajudar. Não. Porque pesou muito. Eu tava fazendo muita coisa e nada bem feito. Porque antes eu tinha um apoio. Eu só trabalhava e treinava praticamente. E eu chegava em casa e dava carinho e recebia carinho. Eu fazia minhas comidas, fazia comida, mas eu não tinha tanta responsabilidade. Era dividida a responsabilidade. Agora não era mais dividida, era só para mim. Você conseguia ter um tempo mais para você, né? Sim, e aquilo lá foi me esgotando, foi cansando. Aí eu falei, eu vou parar. Não, todo mundo. Começou, tem que terminar. Não, então tá bom, vou terminar. Eu falei, não vejo a hora disso terminar, não vejo a hora disso terminar. Nossa, não tava confortável, né? É porque não tava mais gostoso, igual as outras. As outras estavam gostosas, aquele sofrimento gostoso. Olha que louco, sofrimento gostoso. Tem que gostar mesmo, né? E essa não... Eu tava ficando estressada. Desculpa, Luiz. Desculpa, filho. Estressada. Quem passou perto sabe, né? Nossa, não tem jeito. Chata pra caramba. Você sabe, o Henrique é atleta, né, meu marido, de jiu-jitsu. Cara, quando ele está nos pré-campeonatos... Nossa Senhora. Nossa, assim, é um estresse, meu Deus. E como eu mudei de casa, ficou tudo muita coisa. Aí eu falei... Aconteceu muita coisa, né? Eu falei, não, tá judiando muito do Vitor, eu tô muito ausente, muito acelerada. Aí... Esse ano eu falei que eu não quero, que eu quero cuidar melhor da minha família. Eu mudei de casa, a minha casa ainda tá lá esperando os cuidados dela, que eu ainda não tive, porque gasta muito dinheiro. Sim. Eu não parava em casa também. E não, esse ano eu quero cuidar de mim. Gasta muito dinheiro competir também. Gasta muito. Eu tô pagando a última competição ainda. É um investimento absurdo. Que é você mesma, sua patrocinadora. Eu falei assim, eu não sei, eu só vou parcelando quanto que dá. Tô pagando ainda. Aí eu falei que esse ano eu quero cuidar da minha casa, eu quero ficar presente na vida do meu filho, porque eu só pensei no meu psicológico, eu tenho que ficar com o meu psicológico bom, eu vou me ocupar. Daqui a pouco eu vi que ele sabe, tudo pouquinho, ele não merece um pouquinho de mim, ele merece muito. Tá certo. Olha aí que mãezona. Olha aí o exemplo, gente. Aí eu falei, talvez ano que vem, que aí ele tá um pouquinho maior, mas independente, daqui a pouco ele vai falar, ai, mamãe, me dá um tempo. Então, eu vou esperar. É verdade. Tem um bom tempo. Eu gosto de treinar, então... E tá isso nova não vou ainda, parar. Ixi, dá tempo. Meia né? idade. E eu também tenho em mente assim, sabe? Você passou pelo processo, você conseguiu uma superação. Era um sonho. E eu realizei. Então, eu não... Pro ano que vem, só Deus sabe. Isso, é verdade. Vou esperar. Entregar e um diazinho de cada vez, como eu costumo dizer, né? Uma boa yogini, viver o presente e, claro, com um pezinho ali. Agora eu tô aqui engajada no meu podcast. Curtam meu podcast, compartilha. Segue no YouTube. Então, agora é tempo do meu podcast, conhecer novas histórias. Eu não conhecia a história de vocês a fundo. Então, eu queria saber mais e também passar mais para as pessoas. E esse eu acho que é o objetivo de agora. Maravilhoso. Focar no agora, é isso mesmo. E a gente levar informação, né? Eu tô, assim, muito feliz de estar aqui, porque a gente sabe que... É mais informação, né? A gente falou, tem tanta informação e a gente tá servindo aí de ser Eu parei um tempo, assim, de postar as coisas no Instagram, porque, assim, toda vez que eu posto, vem muitas mulheres. E aí você também fica nesse ciclo, né? Você precisa também ter um tempo daquilo ali. Virar a chave, né? Virar a chave, porque senão você fica vivendo... Porque, assim, não vem só quem já está explantado, vem muitas que ainda estão com dúvidas.
Se tira, Claro, não assim, tira. pô, teve muitas mulheres que me ajudou. E eu ainda continuo ajudando e dando acessos e falando aonde eu posso sobre isso. Mas, assim, eu fechei um pouco, ainda continua lá nos meus destaques, toda a minha história, tudo, no Instagram. Só que, assim, eu funilei um pouco, entendeu? Então, eu não posto tanto mais. Mas eu vivi a história do explante e sou grata por ter até passado por isso. Porque isso me fez até uma pessoa melhor. A Você é Nath outra falou pessoa. a Nath falou Nossa. desse negócio de precisar, de passar, e é verdade, cara. A gente, às vezes, Nada é por igual, acaso, você vê, ó, gente. Eu tava penso assim. lindona, gostosona, cabelo lindo, batendo um bolão, não sei o quê. Às vezes, a sua soberba, o seu ego tá muito aflorado. E aí, às vezes, vem algo pra Ó, te abaixa a mostrar. bola. E é Não bom. é? Então, assim, Tá aí, linda, maravilhosa. Aproveita o espaço, faz Faz um um merchan. merchan do seu Momento trabalho. merchan. Vamos lá. Então, gente, me sigam lá nas redes sociais. Assim, graças a Deus, o horário, né? A gente não tem, mas segue lá na rede social. Faz aula em dupla. A gente faz, a gente monta o treino online, né? Isso aí a gente dá pra gente fazer. Então, treino online, porque a pandemia trouxe muito isso também, né? O treino online. O Então, treino online. eu comecei na pandemia e aí não parei mais, e a procura, graças a Deus, só vem crescendo, e eu espero que continue crescendo, porque a gente também, né, há muitos anos na área, a gente vai querendo cada vez. Por conta também da saúde, cada vez menos movimentar o corpo para as pessoas. Então, eu quero mais opa. ajudar as pessoas a se movimentarem, né? Então, aí eu trabalho bastante com treino online, me procurem lá também. Faço para residência, condomínio, para personal também levo tudo na casa da pessoa. Quando a pessoa não tem nada, eu vou lá, dou aula. O pessoal, eu escuto também, muita gente fala assim, o personal ele tem que saber o nicho. Ou você vai trabalhar com hipertrofia, ou você vai trabalhar com a emagrecimento, você vai trabalhar com o idoso. Não acho, porque você tem que estudar e você tem que saber de tudo um pouco. Eu sempre procuro estar me aprimorando, eu sempre procuro estar estudando, porque eu gosto de poder atender quem me procura. Sim, Então, você Ótimo. chega e fala assim, eu tô encurtada, me faz eu um só trabalho com treino. hipertrofia, não vou pegar. Então, assim, não. eu trabalho com tudo, tá? Estamos aí. Então, é Nath Personal nas redes sociais, me segue lá. E é isso, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu admiro demais, você sabe que eu te admiro, porque eu falo isso pra você toda hora. Eu acho que a gente tem que falar tudo, Claro. viu, gente? Que vocês acharem das pessoas, a gente tem que Fala falar, porque mesmo. a gente é muito importante, né? E eu sempre falei pra você que eu te admiro demais, sempre te apoiei em tudo que você Foi decidiu essencial tomar. na minha Você vida sabe de que eu tô atleta, aqui, eu te aprender a isso sempre, treinar. ó. Tô sempre te aplaudindo e esse podcast vai fazer muito sucesso, vocês vão Amém, bombar essas redes aí. amém. E é isso. Obrigada pelo Eu que convite, tô agradeço. super feliz de estar aqui. Obrigada, Tá? obrigada. É isso. E o seu jabazinho também? Bom, o meu é o seguinte, gente. Façam yoga. Daquela vem assim, bem direta e curta. Não, é assim, gente. Yoga, ele é um caminho. Ele é um caminho da introspecção. Só que não necessariamente, se você não estiver nesse intuito, você quiser só movimentar o seu corpo, você só quiser trazer uma mobilidade, você aprender ali os asanas, as posturas, ok, tá? Não classificamos o yoga como pilates e nem uma área fitness, né? A gente classifica como um movimento do corpo, através da respiração e da mente. Então, assim, são coisas que vão caminhar junto ali no decorrer de uma aula. Eu dou aula online também. O meu Instagram é Maia Luz Yoga. E também tem o meu pessoal, que é o Danilés Coelho. Desculpa, eu sempre quis perguntar o que é o LES. Eu nunca perguntei. Jura? Você achou que Você vai me deixar numa saia justíssima aqui. Tava muito passivo esse podcast, viu? Esse papacast tá muito... Cara, isso aí, vou contar rápido. O Les foi o seguinte, eu tinha 16 anos e eu fui pra uma festa lá em Brasília com as minhas amigas, e tinha um cara gatíssimo dando em cima de mim. Só que eu tava zero paciência. Eu sempre fui antipática, sempre fui seletiva, nunca fui sair ficando com ninguém, eu sempre fui seletiva. E o cara era um gato, mas mesmo assim eu tava, sabe, um saco. E aí eu tava sentada assim numa caixa de som, tal, de perna cruzada, e ele chegou e foi dar uma ideia em mim. E aí eu falei pra ele bem assim, cara, tá vendo aquela mina ali? Era minha amiga. Tá vendo aquela minha amiga ali? E se ela ver isso, ela confirma. Tá vendo aquela minha amiga? Então, ela é minha namorada. Aí ele, o quê?
Nossa, Aí com eu falei, 16 anos, ela você é deu minha uma namorada. Aí ele falou, poxa, meu, sério? Eu falei, sério. Ah, então tá bom, né? Fazer o quê? Paciência. Quando ele saiu, as minhas amigas falaram, e aí? Eu falei, e aí o quê? Ela, ela falou, você não deu uma moral, nada? Não trocou um telefone? Eu falei, não, por quê? Não, Dani, pelo amor de Deus, você só pode estar louca e tal. Aí, nesse meio tempo da festa, ele colou de novo, aí eu peguei e falei, vamos trocar. Minha amiga levou o telefone pra ele e tal. A gente se encontrou num shopping e ele me batizou como Dani Les, por conta de Dani lésbica, ou Dani, entendeu? Dani Les. E Você ficou, Não ia passar na minha gente, cabeça nunca. é exatamente a história. Dani Les, de Dani lésbica. E aí eu fiquei assim, conhecida na minha Conhecida na cidade, em cidade. tudo quanto é lugar. Namorei, inclusive, com ele, que ele era um gatíssimo. Poxa, velho, obrigada, viu, minhas amigas. E aí, namorei com ele. Essa história é muito boa. E foi isso, ficou Dani Les. Mas eu tinha vários apelidos. O Dani, ele é muito composto, né? Dani Danoninho, Dani Pitbull, Dani Banana. Então, É assim, verdade. o Dani Les é por Tem muita conta rima, né? disso. Nossa, eu nunca tive E, apelido, ainda bem. Ó, continuando, Nossa, eu era a se rainha eu do tive, não apelido. me lembro. meu jabá é isso, gente. Dou aula online, dou aula presencial e particular. E eu acredito muito no movimento, tá? Eu tenho falado nisso, né? Eu tenho postado sobre isso, sobre o movimento. O movimento é aquilo que nunca vai te estagnar, né? O movimento da mente, o movimento da respiração, o movimento da introspecção, do autoconhecimento, ele nunca vai te parar. Lá no prédio onde eu moro, eu tenho o costume de levantar todos os dias às 4:30 da manhã, para eu fazer minha rotina, meu sadhana e tudo, né? Não sei se vocês conhecem esse ditado que a prece chega antes do sol nascer, né? O acesso ao ser divino, ao universo chega antes do sol nascer. Então, existe aí todo um contexto nisso, uma realidade nisso. E acredito que o movimento faz isso, porque deixa eu explicar uma coisa para vocês. Todo dia eu levanto de manhã e olho pela sacada, tem um senhor de mais de 60 anos de idade, que ele levanta para nadar, ele nada umas 2 horas. Seja frio, seja a hora que for. Eu levanto umas 4:30, ele deve descer para a piscina umas 5:30, mais ou menos, porque o dia começa a clarear. E quando eu vejo aquilo, Dá um gás, não dá um gás? dá um gás, e aí você Nossa, vê o impressionante, quanto, né? O que você quer? Você quer chegar aos seus 60, 70 anos, Você quer envelhecer. né? Podendo levantar de uma escolhe, cadeira, né? se A gente pode locomover e escolher. tudo. É isso que Envelhecer. você quer? Então, assim, um caminho também legal. Poxa, igual a Nath tá aqui, a parte física É corpo e e mente tudo. conectado. Eu acho que yoga é Exatamente. muito isso também, né, Dani? Corpo É e manter mente. corpo e mente conectado. E sem querer, ó, a gente tá aqui, ó, falando de corpo e mente conectados. É que você Exatamente. fala, ai, isso não vale pra nada. CrossFit não sei o que lesiona, não sei o que faz Não, isso. tudo é Gente, válido, gente. encontra o que Tem tantas Te possibilidades. faz bem. faz não é bem. possível. Eu Não falo é, muito é isso a também. caminhada, é pular corda, é correr, é nadar, é dançar. Movimentos. E uma Movimentos. coisa que eu vou falar também, muito importante, muita gente fala atividade física. A atividade física é o que a gente faz muito no cotidiano. Então, assim, você estender uma roupa é uma atividade física, você já tá fazendo. Você abaixa, levanta, estende, você lava uma louça, você varre uma casa. É uma atividade física. Agora, o exercício físico é diferente. É você estar conectado com alguma coisa que você se propôs a fazer naquele momento. Isso é muito importante a gente também frisar. A pessoa fala, eu faço atividade física. Não faz. Não Você faz faz. em casa uma atividade física ali. E Você vamos precisa deixar procurar E um o exercício exercício físico. vai te beneficiar para você fazer atividade Exatamente, é a isso que eu ia longo te falar. prazo, porque vai chegar uma Exatamente. idade que você Você não não vai vai- conseguir Não vai abaixar conseguir mais, fazer mais as nem atividades ergar. físicas. Isso, Exatamente. Exatamente. Vai Vai, ser com saúde. vai te A trazer gente pode escolher como envelhecer. vértebras mais flexíveis, mais lubrificadas. Tudo tem esse contexto. E assim, mais um recado, né, já que nós aqui somos da área da saúde e do bem-estar e tal, os jovens, né? Os jovens, muita tecnologia. A gente a gente tá na, Meia a gente idade. é dos anos 80, né? Então, Nossa. enfim, então assim, os jovens precisam se movimentar. Eu sei que a galera tá mudando, né? Tem uma galera que tá mudando bastante. Sim, já, Mas ainda já tem melhorou muita bastante, gente mas- em casa, né? Tipo, e é tão simples Dando você se movimentar. dando seu jeitinho. É. Sim. Meninas, muito obrigada por estarem aqui. Agradecer Obrigada a a você. presença. E
espaço é seu. Se quiser falar mais alguma coisa, agradecer alguém, mandar um beijo. Quero mandar um beijo, ótimo. Eu quero mandar um beijo, assim, que eu vou fazer muita gente assistir, que esse podcast que precisa bombar, hein? Por favor. Principalmente pra galera do bairro, assim, que eu trabalhei durante 10 anos numa academia lá, e eu acho que eu fiz um bom trabalho, porque eu acho muito bacana esse negócio de onde eu chegar, eu ser sempre muito bem elogiada e tal. Demais. Então eu gosto muito disso. Então eu quero agradecer sempre esse carinho, agradecer sempre, assim, as pessoas que estiveram do meu lado pro meu crescimento profissional também. A minha família toda, a minha mãe que vai comigo onde eu estou, ela está aqui hoje, inclusive. Belezinha. E a mãe dela é linda, Minha viu, gente? rainhazinha, então agradecer muito também pela minha vida. Agradecer muito a Flá, a Dani, que também fazem parte. Eu acho que todo mundo eu acho que ninguém se conecta por acaso, então todo mundo que está conectado aí na minha vida de alguma forma. As minhas alunas de personal. Acho que é isso. Acho que é isso mesmo, assim. A Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui, podendo contribuir. Obrigada, aí, Deus. Também até auxiliar alguém que esteja com alguma dúvida e que a gente possa ter, de repente, sanado aqui hoje, né? Exatamente. Então é isso. E eu faço jus às suas palavras e, né, faço das suas palavras as minhas. Quero agradecer também a minha família, que simplesmente é essencial, né? Em todo esse processo que eu tenho vivido, a minha família é essencial. Agradecer minha mãe por ter me colocado vários pontos da espiritualidade nesses longos anos aí da minha vida, por mais que em algum momento eu tenha deixado isso de lado. E seria meio pretensioso da minha parte, mas agradecer a mim mesma, porque Então ter assim, desistido, né? sabe, assim, eu acredito muito e hoje eu vejo Deus como um contexto diferente, assim, do que é pregado por aí. Eu acredito no ser divino que habita em nós. Então, esse caminho tem muito a ver comigo, né? E como eu tenho me tornado. Então, eu quero agradecer também a mim. A gente é muito foda. Que a gente já passou na vida. Exatamente. As Então, três aqui, hein? A gente o agradecimento, tem o história pra caramba master pra contar. aqui. Claro, essas Pode outras bater pessoas no peito, fizeram. fala, eu sou foda. Essas outras pessoas fizeram parte de muito, e claro, não teria chegado em lugar nenhum. E a gente sabe que é assim, a vida é assim, os ciclos são assim, né? Eles se fecham, se abrem. Mas eu também, eu me segurei, entendeu? Segurou a barra. Eu fiz carinho em mim quando eu precisei, entendeu? Eu me revoltei também, então tive vários momentos que hoje, claro, eu tenho 37 anos, estou bem, estou contente. Ainda a gente passa por alguns processos, né? Mas a maturidade também faz muito isso, esse olhar introspecto que a gente estava falando. Olhar A gente com não mais tem muito carinho. isso. Se você Quando a gente perguntar, carinho e você respeito. prefere seus 23, os seus 27 ou seus 37? Nossa. Cara, eu tô muito melhor agora. E eu acho que daqui Nossa. 47, 10 anos, eu espero estar melhor ainda. Sim, vai estar. Eu acho que Na esse verdade, é o eu queria caminho. voltar para os meus 17 com a cabeça que eu tenho hoje. Ai, delícia. Mas saber Boa envelhecer fase. também é divino, viu? Maravilhoso, não, maravilhoso. Eu gosto muito de falar isso. Usem Envelhecer menos com sabedoria. filtros, saber envelhecer. As rugas, eu não tenho botox, então eu posso falar isso com propriedade. As rugas fazem parte da nossa história. Sim. Eu vejo umas meninas de 23 anos, Novas, assim, super já umas transformadas. bonecas infláveis, uns negócios assim. Será que existe amor aí? Será que tá tudo bem? Não tô julgando, tá, galera? Cada um faz o que quer. Mas será que não é hora da gente começar a fazer essas reflexões? Não porque eu tenho 37 anos, estou um pouco mais conservada, um pouco menos de ruga, talvez pela qualidade de vida, mas peraí, será que é isso mesmo? Então, assim, saber envelhecer é divino. Viva os cabelos brancos. Viva os cabelos brancos, adoro, vou ficar Bora grisalha. aceitar envelhecer, bora praticar exercício físico e cuidar da mente, do espírito. É isso aí, fechou. Agradecer também o espaço da Foz TV. Quem quiser vir conhecer, fica aqui no Ruge Ramos, Avenida Doutor. Avenida Senador Vergueiro, errei, desculpa. Um espaço amplo, vários ambientes para fazer ensaio, fazer vídeo, fazer a sua propaganda, o seu marketing. Vem conhecer. E obrigada para quem assistiu até aqui. Beijo, fica com Deus. Beijo. Então, vou pedir para vocês fortalecer, me ajudar, se inscreva no canal, deixa os comentários do que vocês estão achando do conteúdo postado aqui e também nas nossas páginas Facebook e Instagram. E você que quer fazer parte desse programa, o FafaCast, anunciar a sua empresa, o seu trabalho, ganhar mais visibilidade,
mostrar o seu trabalho aqui com a gente, entre em contato. Vem fortalecer o meu programa e também fortalecer a sua marca, o seu nome, através do Instagram, FafaCast, ou por e-mail, contato.fafacast@gmail.com. Vai ser um prazer ter vocês aqui fortalecendo e divulgando a sua marca. Conto com a ajuda de vocês, hein? Não deixa eu ser demitida.